Olá, boa noite. Você tem percebido mais crianças e adolescentes trabalhando na sua cidade? Pare e pense um pouco no cenário que tem visto nas ruas, na porta do supermercado, no semáforo. Hoje nós vamos falar das realidades que os empurraram para várias dessas situações que vemos todos os dias e agora ainda mais. Nossa convidada é Luciana Marques Coutinho, procuradora do Ministério Público do Trabalho e coordenadora regional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Olá, boa noite, como vai, Luciana? Boa noite, Érica. Muito obrigada, Meninas, pelo convite para a gente estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é muito caro e especial, né, para todos nós e principalmente para o Ministério Público do Trabalho. Muito caro e especial para a gente também, viu, Luciana? A gente que agradece pela disponibilidade. E eu fiz uma provocação aqui na abertura, sabe, Luciana, para a gente poder pensar no cenário que a gente tem visto nas ruas, no que toca a criança e adolescente trabalhando, às vezes no supermercado, no semáforo. A gente não tem ainda dados recentes, pesquisas recentes sobre a crescente desses números, mas a gente sabe sim que já era uma situação real antes da pandemia e que se agravou agora nesse momento, né? Sim, com certeza, Érica. Os dados que nós temos, dados estatísticos, são dados da PNAD, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio do IBGE, que não são dados atualizados, infelizmente, né, que são dados de 2019, da última PNAD, que mostrou para a gente um quadro de 1.800.000 casos de trabalho infantil no nosso país, né? Leia-se, né, trabalho infantil, trabalho de criança e também trabalho de adolescente, fora da idade permitida e fora das condições apropriadas. É um número que já era expressivo, alarmante, mas que não representa a nossa realidade, seja porque ele não é contemporâneo, né, já tem uma defasagem, e nós tivemos a pandemia, né, que tende a agravar esse quadro, seja porque alguns tipos de trabalho infantil sequer são representados e refletidos nessas estatísticas oficiais. E a gente consegue saber a realidade e mostrar as diferenças desse trabalho infantil nas cidades do interior e nas grandes cidades, como aqui na capital, Belo Horizonte, por exemplo? A verdade é que o trabalho infantil ele está espalhado, digamos assim, por todo o território nacional. Nós temos trabalho infantil nas pequenas cidades, assim como temos também trabalho infantil nos grandes centros urbanos. O que varia, às vezes, é o tipo de trabalho que é exercido, né, nos grandes centros urbanos ou no interior, enfim, em áreas mais rurícolas. Nos grandes centros urbanos, né, o trabalho infantil ele está concentrado, digamos assim, hoje em dia, né, em atividades mais informais, né, em pequenos comércios, em geral, informais, estabelecimentos informais. Nas ruas, né, a gente tem muito trabalho infantil nas ruas, né, crianças e adolescentes que vendem produtos, trabalham como ambulantes. Nós também temos muitos casos ainda de trabalho infantil, mesmo nos grandes centros, nos ambientes domésticos, né, no ambiente da casa, porque o trabalho infantil doméstico também ainda é uma realidade no nosso país. E o que a gente chama, né, dentro das piores formas de trabalho infantil no tráfico de drogas, trabalho infantil na exploração sexual comercial. Isso é mais comum nos grandes centros urbanos, mas no interior, nas áreas mais rurais, a gente tem alguns desses casos que eu mencionei, como trabalho infantil nas ruas, mas tem também, né, o trabalho infantil na agricultura, inclusive na agricultura familiar, né, quando a criança ou mesmo o adolescente, ele é incorporado, né, no ambiente produtivo, na força produtiva da sua família, para poder produzir. Isso fora das condições apropriadas, como eu falei, né, porque o adolescente em algumas circunstâncias pode trabalhar, mas são pessoas em desenvolvimento, e o que a gente percebe nesses casos é que o adolescente ele é inserido em atividades até mesmo perigosas, insalubres, que não poderiam ser exercidas nessa faixa etária. E a gente pode colocar essa situação, né, devido a vários fatores, né, Luciana? Eu queria destacar alguns aqui com você hoje. A questão da renda das famílias, a renda ter caído das famílias, empurrou essas crianças, esses adolescentes para as ruas, para os semáforos, para os supermercados. A questão também da falta da aula presencial, não estar frequentando uma escola, também ajudou muito para essa situação de hoje?
Sim, com certeza. Eu começo pelo final, porque a questão da escola, né, é muito importante. A escola é um espaço de proteção, né? Ela é um espaço de educação que leva conhecimento, que leva escolarização, que leva, galga a profissionalização e a qualificação profissional, inclusive, mas ela também é um espaço de proteção, né? Muitas dessas crianças e desses adolescentes têm no ambiente escolar um ambiente onde ele vai receber, por exemplo, o alimento, onde casos de trabalho infantil podem ser, inclusive, identificados pelo professor, pelos profissionais de educação. É um espaço de acolhimento, né? A despeito de todos os problemas que a escola pública, né, a escola brasileira tem, ainda é um espaço de proteção. E o que nós tivemos nessa pandemia foi que as crianças e adolescentes das famílias mais pobres, das famílias mais carentes, ficaram sem escola, né? Literalmente, né? Mesmo as outras crianças também tiveram o desafio do ensino remoto, do ensino à distância, mas para algumas faixas de renda, para algumas famílias, as dificuldades elas são exponenciais, né? Se a gente comparar com outras classes, porque não há o computador, porque não há o celular, porque não há a internet, né? Não há meios de acompanhar, sem mencionar que em alguns períodos a gente ficou sem escola mesmo, né? Não havia esse ambiente, nem mesmo o ensino à distância, né, do ensino público. Então, a gente ficou sem esse espaço de proteção. E como você bem ressalta, Érica, os fenômenos do trabalho infantil e da pobreza são fenômenos que andam juntos, né? São umbilicalmente relacionados. As famílias, muitas vezes, são até culpabilizadas, né, pelo fato de empregar a mão de obra das suas crianças, mas a verdade é que elas se valem dessa estratégia como uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de subsistência. Não que isso justifique, porque a gente não pode admitir essa violação de direitos, mas a verdade é que essas famílias, elas precisam, antes de tudo, da proteção social do Estado, do amparo socioassistencial do Estado, inclusive com programas de distribuição de renda e com amparo adequado, como creches, serviços de contraturno escolar, onde essas crianças possam ser acolhidas e recepcionadas. Então, eu queria que você explicasse para a gente está falando dessas necessidades, até da proteção social dessas famílias. Explica para a gente, hoje você é coordenadora regional da Coordenadoria do Combate à Exploração do Trabalho de Crianças e Adolescentes, que é um órgão do Ministério Público do Trabalho, que está ligado ao Ministério Público do Trabalho. Explica para a gente como é a atuação e o trabalho de vocês nessa situação. Nós temos atuação em duas frentes, Érica. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que o trabalho infantil, né, a despeito dele estar na área de atribuição dos órgãos de controle, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, né, e da Cor de Infância, que é essa estrutura que eu represento, ele deve ser combatido e deve estar no radar de todas as instituições. O trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil se faz em rede, se faz em articulação intersetorial e interinstitucional. Então, é bom deixar isso claro já de início. E como que é o trabalho do Ministério Público do Trabalho? Tem duas vertentes. A primeira é o caráter repressivo, né? Os casos identificados de trabalho infantil, quando nós verificamos que há uma exploração do trabalho da criança e adolescente, ou o caso do trabalho infantil mesmo no alto consumo, né? no ambiente familiar, o Ministério Público atua, porque existem instrumentos para a gente poder combater essas práticas. Inclusive, no caso da exploração econômica do trabalho infantil, penalizando aquele que faz uso dessa mão de obra, né? Através de termos de ajustamento de conduta, através da imposição de multas, através de imposição de indenizações pelo dano social ocasionado, através do pagamento das verbas trabalhistas, né, que muitas vezes são devidas, né, para aquela criança e adolescente que está numa situação de trabalho em exploração econômica, né? O trabalho foi prestado, o trabalho é irregular, né? Não deveria ter sido assim, mas uma vez que foi, há haveres trabalhistas a serem ressarcidos. Agora, além desse trabalho repressivo que é importante, que precisa ser exercido, né? Nós trabalhamos, inclusive, em estreita parceria com a fiscalização do trabalho, né? A inspeção do trabalho. Precisamos trabalhar também num outro eixo, que é o eixo da efetivação das políticas públicas
de combate e enfrentamento ao trabalho infantil, porque o combate ao trabalho infantil não se faz só com resgate da retirada da criança e do adolescente daquela situação de risco, daquela violação de direitos, justamente pelos motivos que vocês expôs. É uma questão estrutural. Precisamos pensar, né, no amparo social da família. Então, tem que existir política pública, por exemplo, que garanta que toda vez que uma criança ou adolescente for flagrada em situação de trabalho infantil, a família vai ser atendida pelos aparatos socioassistenciais do Estado, né, do poder público, municipal, estadual. Ela precisa ser cadastrada, né, no CAD único, por exemplo, precisa ter acesso aos programas sociais que vão possibilitar para ela, muitas vezes, ter onde deixar a sua criança para ir para o trabalho, né, para que não tenha que levar a sua criança consigo, ou para que não tenha que se valer das suas próprias crianças para cuidar das crianças menores, como a gente vê muitas vezes, né, que crianças muito pequenas cuidando de outras crianças, porque se substituem aos adultos. Então, nós precisamos de programa de distribuição de renda, nós precisamos desse aparato socioassistencial, nós precisamos de fomentar o trabalho protegido para adolescentes, né, quando, a partir da idade apropriada. Tudo isso é política pública. Então, o Ministério Público também atua cobrando essas políticas públicas do poder público, né? O poder público, ele não tem discricionariedade, não é uma opção dizer, olha, eu vou implementar a política pública ou não. A verdade é que ele tem que implementar, porque por meio da política pública é que a gente vai chegar na proteção que a gente quer das nossas crianças e adolescentes. Sani, falando aí dessa questão das políticas públicas, para finalizar, eu queria saber o seguinte, um recorte, uma leitura dessa situação do trabalho infantil aqui no nosso estado. A gente tem algumas cidades de alerta, por exemplo, como Montes Claros, né? Sim, tem algumas situações, né? Nosso estado, o estado de Minas Gerais, né? Se a gente for olhar os dados estatísticos, em números absolutos, o Minas Gerais está em segundo lugar, né? Em número de casos, né? De acordo com a última pesquisa de amostra, pesquisa nacional de amostra de domicílios, que fez esse recorte por estado. Minas Gerais também teve um aspecto que nos surpreendeu, digamos assim, surpreendeu a todos, né? Através do Censo Agropecuário de 2017, que demonstrou o envolvimento de muitas crianças e de muitos adolescentes aqui no estado em atividades agropastoris e na agricultura, né? E isso é uma grande dificuldade, né, da gente poder combater, inclusive, porque a gente sabe que em algumas localidades isso é inclusive cultural, né? As pessoas assimilam isso como uma coisa de sempre, que sempre aconteceu, que passou de pai para filho, né? Então as crianças deixam a escola a partir de determinada idade e se engajam naquelas atividades. Muitas vezes em atividades, como eu mencionei no início, atividades de muito risco. Pode gerar um acidente, pode gerar uma mutilação, pode gerar um adoecimento, fruto, por exemplo, do envolvimento com agrotóxicos. E isso é muito mais nocivo no corpo humano quando a gente é criança e adolescente do que quando é um adulto, né? Potencialmente, os efeitos nocivos são muito maiores. Então, Minas Gerais, infelizmente, tem um grande trabalho a desenvolver, assim como todo o país, claro, mas nós não estamos, né? Não temos muito do que nos orgulhar ainda, temos muito trabalho a fazer. Estar nessa estatística de segundo lugar realmente é uma estatística muito triste que a gente definitivamente não gostaria de estar, né? Luciano, eu queria te agradecer pela participação e disponibilidade da entrevista hoje com a gente no Opinião Minas. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, Érica. Eu só queria ressaltar para vocês que nós estamos na semana, né, Érica? Na semana do que comemoramos, né, o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é o dia 12 de julho. Então, vamos aproveitar essa data para a gente refletir, mudar nossas posturas e nos juntarmos nessa luta, né, para proteger nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada. É isso aí. Muito obrigada a você. Uma boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia. Uma ótima noite.